Fala pessoal, sou Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Bom, gente, essa semana eu fui na casa de duas amigas minhas que nesse momento estão sendo clientes e para fazer um armário delas, na verdade, para reformar um closet que elas têm na casa delas. E é um quartinho de mais ou menos 1,5 m por 2 que está bem bagunçado assim, então elas querem dar uma ajeitada nesse quarto. E eu fui lá para a gente trocar uma ideia e para fazer a medição e eu fazer o projeto para elas. E hoje a gente vai mostrar, eu vou mostrar esse andamento, tá muito no início por enquanto, mas eu vou mostrar para vocês o andamento desse projeto, como é que tá sendo, beleza? Então, ó, se você não é inscrito ainda no canal, inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo, toca no sininho também para você receber as notificações e nunca perder um vídeo meu, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Então, pessoal, eu tô aqui com o meu programa 3D aberto e eu já simulei que, na verdade, o projeto está todo pronto, eu vou mostrar para vocês, mas o que que eu tenho aqui? Eu tenho as paredes, né, como eu falei, um quartinho de 1,5 m assim, por 2 metros. Eu já simulei aqui também o rodapé, que é muito importante para a gente não se confundir, não se atrapalhar na hora de fazer o projeto. Eu também botei aqui os alisares. É claro que essas paredes aqui, elas estão com apenas 15 centímetros de altura aqui para eu conseguir visualizar tudo enquanto eu faço o projeto, tá? Mas isso são paredes normais. Então deixa eu abrir aqui o vídeo para vocês conseguirem ter uma ideia do que rola lá. Ó, aqui a gente já pode ver que nesse lado aqui, ó, vou voltar um pouquinho aqui. Nesse lado aqui tem uma ou duas prateleiras, mas tem muita coisa jogada, né? Tem umas caixas aqui, muita coisa bagunçada. A trena e o metro que são meus. Mas tem muita coisa aqui bem bagunçada e elas querem dar um jeito nessa bagunça, né? Tem um gaveteiro aqui no canto, então esse gaveteiro já existe, vai ficar, né? Vai ser mantido. E a gente tem aqui também esse varão de roupa acontecendo em curva. Então é o mesmo varão que vem daqui, faz uma curva aqui e chega aqui até o final. Esse varão está pendurado nesses suportes aqui de prateleira, com alguns cabinhos, né? E tem prateleiras em cima também, apoiadas naquelas, acho que vocês sabem o que é isso aqui. São aquelas suporte de prateleira mesmo, que elas funcionam em alguns trilhos. Então aqui atrás tem trilhos e esses suportes são bem fortes, esses suportes, tanto que estão suportando um peso tremendo aqui, né, de prateleira, de todo esse varão de roupa. A roupa pesa pra caramba. Então, ó, aqui em cima a gente tem também algumas roupas de cama e tudo mais. Tem, como eu falei, o gaveteiro, tem alguns sapatos, muitos sapatos jogados, muita bagunça aqui. Desse outro lado tem uma janelinha. E também tem algumas coisas aqui atrás da porta, que é um espaço que elas querem aproveitar melhor. Aqui em cima tem muita coisa de mochila, mala, barraca de camping, sabe, roupa de cama, essas coisas que se usa muito pouco. E uma coisa que eu reparei assim que eu cheguei lá, é isso aí que eu tô apontando, ó. Essa lateral daqui, ó, ela é muito menor do que o espaço que um guarda-roupa com cabide precisa, né, para acontecer. Então, ó, o que eu faço? Eu já pego um cabide para fazer essa simulação. Vocês conseguem ver que mesmo o cabide prensado aqui no canto, que lógico que isso não seria assim, né? E sem fundo de armário, sem nada, ele já ultrapassaria de muito o alisar da porta e chegaria até aqui o início da porta. Então, enfim, isso não funcionaria aqui. E conversando com elas, até uma delas deu a ideia de fazer, aqui no início, fazer uma coisa diferente, né? Até essa abertura da porta a gente tem uma coisa um pouco menor aqui. Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, que o varão é em curva, que essas duas prateleiras acontecem aqui. Aqui em cima a gente tem uma espécie de mezanino, né? Como se fosse uma prateleira de alvenaria. Isso é muito comum em casas antigas, né? Apartamento antigo. Isso aqui é uma casinha de vila, mas é muito comum que a gente tenha isso daqui para aproveitar um pouco do espaço. Esse quarto é um quarto alto, com pé direito de quase 3 metros de altura. E aí eu comecei a fazer toda a medição, né, tudo direitinho, e anotando no meu caderno, fazendo um esboço. Deixa eu ver se tem um esboço aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, tem um esboçozinho aqui, ó. Então eu faço uma coisa muito simples aqui, só botando as medidas mesmo, o pé direito aqui do lado. Eu tenho também essa prateleira de alvenaria acontecendo aqui, então botei a medida da parede até ela, botei a medida dela. Aqui na lateral eu joguei a janela que tinha, apesar de eu não estar com vista aqui, não estar com espaço para fazer a lateral. Eu botei a janela, botei a medida de baixo e tal. Enfim, e fiz algumas anotações aqui embaixo também, para eu saber, tipo, medida do gaveteiro, entre outras coisas, né?
Então, indo um pouco mais aqui na parte de cima, ó, a gente consegue ver que tem muita barraca, tem muita coisa de câmbio, como eu falei, mochila. Eu gosto de filmar as coisas para na hora da gente projetar, a gente conseguir entender o que se guarda ali. Porque se aqui tivesse uma coisa muito grande, eu não poderia propor, por exemplo, uma prateleira dividindo esse espaço. Então, a gente consegue ver, ó, que esse espaço aqui, ó, daqui para cá, é bem alto. E tem coisas pequenas, então elas não conseguem aproveitar tudo isso aqui. Se eu jogo uma prateleira no meio, elas conseguem aproveitar praticamente tudo. Agora, se existem coisas ou uma coisa ou outra muito grande aqui que não possa sair daqui, que vai ter que ficar aqui, eu tenho que dar outro jeito, entendeu? Eu não posso botar uma prateleira e não conseguir guardar essa coisa que é extremamente necessária para o cliente. Então, vamos sair aqui um pouco do vídeo e vamos aqui para o nosso projeto. Como eu falei, eu tenho aqui já a simulação das minhas paredes. E deixa eu mostrar o sketch inicial para vocês, ó. Vendo aqui na vista de cima, que a gente chama de planta baixa. Eu tenho aqui minha porta abrindo, a simulação da minha porta abrindo, tá? Vindo aqui para esse armário, começando daqui, que foi por onde eu comecei. Eu tenho o gaveteiro aqui, ó. Então essas linhas aqui, ó, é a simulação do gaveteiro encostado no rodapé, tá? Esse gaveteiro tem rodízio, a minha ideia é manter o rodízio do gaveteiro. E aí eu tenho também esse armário aqui, que a princípio eu não sabia se eu ia fazer o gaveteiro dentro do armário ou se eu faria o armário em cima do gaveteiro. Acabei fazendo em cima do gaveteiro, porque senão eu ia ter muito problema de espaço para abrir a porta, para o gaveteiro esbarrar não sei aonde. A lateral do armário eu teria que chegar o gaveteiro muito para esse lado daqui e acabar esbarrando nesse próximo armário. Beleza, então eu tenho aqui o gaveteiro, o meu primeiro guarda-roupa. Lembrando que elas dividem mais ou menos aqui nessa quina. Daqui para cá é de uma e daqui para cá é de outra em relação às roupas, né, por enquanto. Então, esse armário aqui eu fiz para uma delas, esse armário para outra, e esse aqui elas poderiam decidir e dividir, já que esse daqui ficou com 1,40 m, esse aqui ficou com 1,10 m. Por quê? Porque eu tenho a abertura da minha porta. Eu não poderia fazer ele com 1,40 m, chegar até aqui e a porta começar a bater. Beleza? Então aqui eu simulei também um armário mais curto, né, menos profundo, até a medida aqui do alisar. Esse seria um armário de início, mas a gente já vai ver com detalhes também. E aqui por último eu propus uma sapateira, né, que tem muito sapato delas, muitos deles aqui jogados nesse canto aqui. Então eu propus aqui atrás da porta, que é um espaço quase morto, uma sapateira. O sapato não precisa de muita profundidade, né, a sapateira não precisa de muita profundidade, então ela acontece muito bem aqui. Aqui dentro também, desse armário, eu também não sabia se ia botar dentro ou embaixo, mas também sabia que ia ter que ter um gaveteiro. A princípio, eu propus um gaveteiro do mesmo tamanho desse outro daqui, né? Então, um gaveteiro de 80 centímetros, mais ou menos, com a lateral, né, ao lado do gaveteiro, eu faria um armário pequenininho, com uma ou duas prateleiras, né, como se fossem pequenos nichos mesmo, para ela aproveitar e esse espaço não ficar morto, beleza? Então, o esboço inicial do projeto foi esse daqui. Então temos dois armários com dois gaveteiros, um armário mais fino aqui para aproveitar o espaço e uma sapateira. Então vamos jogar mais aqui para baixo, ó. Tá, vamos mudar o ângulo, deixa eu tirar isso aqui. E a gente já vê aqui que tem o nosso gaveteiro que já existe aqui, né? E vindo um pouquinho mais para baixo, eu tenho aqui o primeiro armário, tá? Então, como eu falei para vocês, eu desisti de botar esse armário como se estivesse engolindo o gaveteiro, né? O gaveteiro dentro do armário. Primeiro, porque o gaveteiro já tem acabamento suficiente para ficar fora, ele não precisa ficar dentro. Segundo, que eu economizaria, né, um tanto aí de material, se eu não precisar vir com todas, fundo, lateral, tudo isso aqui para baixo. E por último, na verdade, o mais importante, é para não complicar a abertura das gavetas e atrapalhar um pouco de tudo. Então, ele não estando colado, eu consigo aqui, ó, essa vista daqui de frente, ele cola no rodapé. Se eu tivesse essa lateral, ele já ficaria 2 centímetros para fora, né, para cá. Pode parecer pouco, mas faz muita diferença. Então vamos lá, temos aqui o nosso armário. Por enquanto ele está um armário voando, vocês vão entender isso aqui já, por que acontece isso. Mas deixa eu botar aqui mais para baixo, a gente tem o cabideiro e uma prateleira. Lembrando que eu queria manter a altura do cabideiro lá, porque funciona bem para elas não são muito altas, então essa altura funciona bem. E vocês já vão entender por que o armário veio até aqui também, tá? Então, mais um pouquinho, ó, eu tenho aqui duas laterais, na verdade, uma lateral quase tamponamento, que obviamente não vem até em cima porque não tem necessidade. A função dessas laterais, essa aqui até tem a função de fechar um pouco essa frente, né? Apesar de eu ter outro armário aqui que já vai fazer parte desse fechamento. Mas eu tenho essas laterais aqui, eu vou unir elas aqui com um parafuso,
praticamente para ser um pé desse lado daqui do armário. Então a minha ideia é botar, por exemplo, ó, deixa eu... Ó, eu tenho essas ripas aqui, ó, simplesmente sem fixar sem nada. Eu vou apoiar algumas ripas de 18 milímetros aqui, vou fazer esses pés em ângulo, né? Vou fixar eles e vou vir com o meu armário aqui em cima, ainda desconexo do pé, apoiar ele, tanto aqui quanto aqui, vou fixar ele nos pés, aí sim, por isso que eu tenho essa mini lateralzinha aqui, ó, para poder fixar aqui com parafuso. Esse cara tá apoiando o armário, então tá fixo aqui, fixo aqui. Depois eu vou fixar esse armário nessa lateral na parede e no fundo também. Para fixar no fundo eu vou usar aquelas cantoneiras, né, que eu já mostrei aqui no canal também, em alguns projetos. Aquela cantoneira zincada, se não me engano, que tem um acabamentozinho. Ela é muito boa para fixar fundo de armário, então eu prendo na lateral e fixo o fundo na parede. E depois eu venho aqui e simplesmente tiro essas ripas e mantenho o meu gaveteiro, ó, aqui dá para ver melhor, mantenho o meu gaveteiro voando. Por que que eu vou manter o gaveteiro voando? Vocês já vão ver aqui, ó. Porque a minha ideia é fazer um corte aqui nessa base para ela, né? Porque é uma delas só que vai ser dona desse armário. Então, para uma delas conseguir aproveitar esse espaço aqui para botar roupas mais compridas, como vestidos, por exemplo. A média da altura de roupas, eu medi isso, é mais ou menos 1 metro de altura. Então, aqui da minha base até o cabideiro, eu tenho 1,10 m aqui nesse armário. Só que com vestido e algumas outras coisas que podem fugir a essa regra, eu quero fazer esse buraco aqui, ainda vou ver se é necessário ou não, é ela que vai me dizer, mas a ideia é fazer um buraco aqui para esses vestidos poderem ficar mais confortáveis aqui. Por isso que eu tenho um gaveteiro aqui sem colar em nada, tá? Sem o armário apoiar neles e com rodízio, porque se cair alguma coisa, ou se elas quiserem limpar aqui, consegue-se tirar o gaveteiro, arrastar ele para fora e acessar essa parte aqui por baixo, né? Então fica muito mais tranquilo aí. Bom, a gente já tem aqui, ó, na verdade, deixa eu ver só um. A gente tem aqui, ó, as duas portas e nesse momento eu estou propondo porta de correr, porque eu acho que vai funcionar um pouco melhor aqui. Eu até poderia ter uma frente fixa aqui, né, e ter duas portas de abrir, mas eu acho que a de correr nesse momento vai funcionar melhor, por enquanto, tá? Então eu tenho aqui também essa ripa fazendo esse acabamento aqui, ó, unindo o gaveteiro com o armário. Claro que eu não vou fixar no gaveteiro, mas é só para fazer uma situação estética, tá? Deixa eu voltar aqui para minha vista. E aí eu já tenho esse gaveteiro daqui, o próximo, né, o próximo armário acontecendo aqui. Então eu tenho o gaveteiro aqui embaixo, que ainda não está com as frentes. Eu já vou falar isso com vocês. E a gente tem aqui também, como eu falei, um nicho que, de acordo aqui com o nosso desenho, ó, vocês podem ver que a porta não chega, o nicho não chega até a porta. Então a gente tem aqui a largura máxima desses dois volumes e a altura vai seguindo a altura desse gaveteiro aqui também, para ficar tudo bonitinho, tudo ornando, né? Então, ó, deixa eu jogar aqui, ó, e aí eu já simulo a porta e as frentes, porque eu mostrei esse projeto para elas têm que entender isso, então simplesmente um volume poderia não dar para entender. E só também para ficar mais bonitinho, mais interessante de entender. Agora, por que eu fiz esse volume daqui e não fiz todas as laterais, tampo, base, fundo, como geralmente eu faria? Normalmente, em um projeto, eu faço isso. Só que tem um detalhe que é interessante, que eu vou falar para vocês nesse vídeo, mas eu só vou mostrar no próximo vídeo da semana que vem para vocês. Eu vou mostrar com detalhes na semana que vem, tá? Porque é o seguinte, o programa Corte Cloud, que eu já mostrei aqui no canal, eu sempre uso para fazer meus orçamentos, ele tá com uma novidadezinha bem interessante, que eu não sei se é tão novo, mas a loja que eu costumo usar acabou de adotar isso, que é o Hello Mob. É um sistema que eles têm para, enfim, ele dá algumas facilidades e ele me permite, nesse momento, que está muito no início ainda, não tem nada fechado, nada definido, tanto de volumetria, de ideia, quanto de preço, principalmente de preço. Então, eu não preciso fazer cada parte do gaveteiro aqui, que geralmente eu faria, para pegar a medida, para jogar as medidas no programa, para fitar tudo no programa, para simular o meu custo, né, para entender o custo disso tudo, fazer o orçamento e mandar para elas. Eu não preciso mais fazer isso. Eu já posso trabalhar simplesmente com volume, então eu tenho a largura, a altura e a profundidade. Só o que eu preciso por enquanto, tá? Isso está facilitando muito eu conseguir fazer esse orçamento em um dia. O projeto aqui e o orçamento eu consegui fazer em um dia. Está sendo uma mão na roda muito boa.
e a gente já vai ver como é que isso funciona, tá? Então, tenho aqui o gaveteiro, um nichozinho. Vamos mais aqui pra frente. Tenho esse armário aqui que, de novo, eu não fiz o fundo, eu não fiz prateleira, não fiz nada aqui por causa dessa mesma situação do Hello Mob. Mas eu tenho aqui a simulação do meu armário, tenho aqui, ó, as portas dele. Aí eu já propus porta de abrir, tá? Porque eu acho que aqui vai funcionar bem. Deixa eu botar uma vista superior aqui. Aqui vai funcionar bem, ele vai abrir tranquilo, tá? Esse cara aqui eu acho que também abriria, mas enfim, é um outro assunto isso. Então tô propondo aqui essas portas de abrir, tá? Com a mesma altura, mesmo tudo direitinho. E aqui a gente tem esses dois acabamentos aqui, só para fechar aquilo ali que estava aberto aqui, tá? E aí a gente já vem aqui pro nosso armário de canto, entendeu? Que como eu falei para vocês, para a gente conseguir ter uma boa mobilidade aqui. Então, esse armário eu propus, já que não teria profundidade para fazer um guarda-roupa, eu propus prateleiras de nicho. Detalhe é o seguinte a respeito do guarda-roupa, pessoal. Eu gosto de fazer guarda-roupa com uma medida interna máxima de 50 centímetros. Tem guarda-roupas que vão com 60, é até comum isso. Só que eu já medi 700 mil vezes tudo que é roupa, tudo que é casaco, tudo que é coisa, e chegam até 50 centímetros, sabe? O cabide, de fato, tem mais ou menos uns 40 centímetros, se eu não me engano. Mas com aquele volume que a roupa faz, para ficar confortável, 50 centímetros, na minha opinião, é mais do que suficiente. Então, voltando aqui, esse cara não tem 50 centímetros, nem daria para ter aqui esse armário. Então, eu propus prateleiras que pode pôr roupa dobrada, pode pôr caixa, como elas tinham algumas caixas aqui, alguma coisa, pode pôr sapato, pode pôr um monte de coisa. Então, prateleiras simples e versáteis. Depois, no final aqui, vocês vão ver que tem porta esse armário também. Continuando. Ali já tem aquele parapeito, tá? Esse parapeito que já existe lá. E lembra que eu falei da altura dos armários? O limite da altura deles, para mim... Bom, a gente veio com gaveteiro, né? Fez aqui nosso alinhamento. E esse armário, o guarda-roupa, veio daqui do início do gaveteiro até uma folguinha aqui na minha plataforma. Então, tenho 2 centímetros aqui de folga para eu ficar confortável, não chegar lá ter dor de cabeça, ter que cortar um monte de coisa para isso entrar aí de baixo, tá? Então, eu tenho 2 centímetros. Posso ou não fazer um acabamento aqui, né? É interessante que eu faça. Mas também não é obrigatório. Então, a gente tem essa plataforma aqui. E a gente tem aqui uma segunda situação. Um armáriozinho, como eu falei para vocês. Que a ideia aqui é dividir essa área daqui de cima em 2 partes. Então, aqui eu tenho tranquilamente um armário. É bom fazer esse armário aqui. Porque vai ser fácil, né? Eu não tenho aqui, por exemplo, não tenho uma lateral para fixar essa prateleira. Vocês já vão ver porque eu estou falando isso. Então, eu jogo um armário inteiro aqui. Divido essa área daqui e depois ele vai ter portas de abrir acontecendo aqui. Uma próxima situação, por isso que eu falei das laterais, ó. Nesse caso aqui, por que eu não estou propondo um armário inteiro aqui, com laterais, base, tampo, fundo? Porque é o que eu já tenho praticamente tudo isso de alvenaria. Eu tenho a lateral, que é a parede, as duas. Eu tenho o fundo, que é a parede. Eu tenho a base, que é o meu parapeito aqui, o meu, sei lá, mezanino, que é isso, né? Essa prateleira de alvenaria. E no teto eu tenho o tampo do armário, como se fosse o tampo. Eu posso até, ó, botar isso aqui, ó, fixar no tampo. O que é isso aqui? Isso aqui é o acabamento, né? Ou na verdade, um apoio pro meu trilho superior. Porque aí vão ter portas de correr. Então eu propus 3 portinhas de correr aqui. Eu tenho como pôr aqui nesse cara o meu trilho. Aqui embaixo eu tenho como pôr mais um trilho. E eu não preciso de lateral, desse monte de coisa que vai gastar tempo, madeira e, né, tudo. Vai ser muito custo sem necessidade nenhuma. Então eu consigo ter minha prateleira e as minhas portas acontecendo sem uma estrutura de armário como eu tô tendo aqui. Aqui, para eu fazer isso, eu teria que fixar, tudo bem, eu poderia fixar nessa parede, mas aqui eu teria que ter a mão francesa. E aí, para eu ter uma porta fechando isso aqui, eu já ia ter uma complicação grande, entendeu? Então, essa lateral é muito importante. E eu preferi fazer o armário inteiro, que acaba sendo muito mais rápido. Para finalizar, a gente tem essa porta daqui. E essas portas aqui também, vocês já vão ver, mas a gente tem a porta desse cara aqui. Vou botar os dois, a gente tem essa porta e a sapateira, né? Como eu falei para vocês, ó. A gente tem essa sapateira, ela pode até vir um pouco mais adiante, mas eu preferi fazer aqui para não ficar muito mais do que já tá, né? Tudo muito apertado. Então a gente tem essa prateleira cheia de nichos aqui, ou melhor, essa sapateira cheia de nichos, sem frente, sem fundo, sem muita frescura, só o mais básico aqui
para ela virar uma sapateira, beleza? Aqui também o gaveteiro, que eu falei também para elas, é o seguinte: a gente poderia ter tanto esse gaveteiro grande, comprido, funcionando dessa forma, como eu poderia ter dividido aqui no meio e ter dois gaveteiros, um gaveteiro do tamanho da porta, outro gaveteiro do tamanho da porta. Isso vai ser decisão delas, tá? Das minhas clientes. Isso aqui é só uma ideia. Então, gente, é isso aqui, nesse vídeo é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? O que é o quarto, que eu já mostrei aqui, o quartinho, né, aqui cheio das bagunças, das situações, que eu filmei e medi no momento certo, né, quando eu fui lá. E aí eu já passei as minhas medidas pro meu programa aqui e fiz todo esse 3D aqui. E também consegui jogar no programa, que a gente vai ver no vídeo da semana que vem, todo esse projeto, e já ter o meu custo, e já conseguir fazer um orçamento, e já conseguir passar para elas. Outro detalhe aqui é o seguinte: para mostrar o projeto para elas, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui para vocês. Claro, com um vídeo um pouquinho mais curto, né? Só mostrando o que era importante. Mas eu abri o meu programa, joguei aqui, ó, o início deles para elas irem entendendo, ó, e fui também simulando. Fui abaixando isso daqui para mostrando, ó, aqui é um gaveteiro, aqui é um armário, aqui é isso, aqui é aquilo. E fiz exatamente a mesma coisa para elas entenderem a volumetria de tudo e como tudo ia acontecer, tá? Então, através desse programinha aqui, ó, que ele filma a tela, eu consegui filmar a tela para elas, consegui também falar tudo que eu tinha que falar, plugando um microfone aqui, e pronto. Já passei todo o projeto para as minhas clientes, num vídeo pequeno, porque esse programa ele grava com não sei se é compressão, qualidade, enfim. Ele grava e fica bem tranquilo, não fica muito pesado. E é isso aqui, tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Esse projeto tá muito no início, então vão ter mais vídeos explicando o que vai acontecer daqui para frente. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Isso aqui é um tipo de dobradiça que eu tô pensando em substituir aquela porta de correia. Mas, enfim, o que é isso aqui, ó? Isso é o meu Corte Cloud, tá? Com toda essa simulação aqui, já me dá os preços, ele já me dá um monte de coisa. E olha a quantidade de peça que tem aqui, ó. Normalmente eu teria que anotar cada medida em milímetro disso daqui para passar para o programa, botar a fita de borda, então conferir qual lateral que ia ter fita, qual que não ia, que não sei o que lá. Toda essa questão para aí sim conseguir simular esse orçamento daqui, tá? Para ter o custo do serviço, da mão de obra e do material aqui do meu centro de usinagem, né? Da minha loja. Mas nesse momento eu não estou precisando fazer isso. E só semana que vem que vocês vão descobrir por quê, beleza? Pessoal, é isso aí. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo, obrigado por vocês terem ficado até agora. E faz aquele esquema de sempre, tá? Bota nos comentários o que você achou, o que mais que você quer ver aqui no canal, se esse vídeo ficou bom, se não ficou. E é isso aí. Dá um joinha, toca no sininho para não perder nenhum vídeo. E até a próxima. Um abraço, valeu!